Olá, tudo bem com você? Comigo está tudo bem e espero que com você também esteja. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês sobre um pouco da palavra de Deus, ok? E eu escolhi para nós meditarmos nesta hora, neste momento especial, uma das histórias da Bíblia que mais me chama a atenção. Quando eu era criança, eu gostava muito de histórias. E hoje também gosto de histórias. Só que hoje acrescentou algo mais, alguma coisa mais importante. Hoje eu sei que Deus fala comigo através das histórias da Bíblia. E eu quero compartilhar com vocês também um pouco daquilo que Deus fala comigo. E eu espero que Ele também fale com você neste momento, ok? Eu quero convidar você para ler a Bíblia juntamente comigo, o que está em 2 Reis, no capítulo 5, no verso 1. E eu vou ler aqui. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era herói de guerra, porém era leproso. Então nós vemos aqui o primeiro personagem dessa história, que é o general Naamã. Um homem poderoso, um homem que era amigo do seu rei, o rei da Síria. Um homem que adorava os deuses da Síria juntamente com o seu rei. Os dois iam juntos para o templo para a adoração. E lá eles prestavam os seus cultos aos seus deuses. E este é o primeiro personagem que nós encontramos aqui. E a Bíblia diz que Deus, através deste homem, dava a ele vitórias nas batalhas, nas guerras que eles empreendiam. E certa vez aqui diz também no versículo 2, diz que saíram tropas da Síria e da terra de Israel também, e eles batalharam, tiveram ali uma grande batalha. Muitas pessoas morreram ali entre os sírios e os israelitas. E os sírios venceram essa batalha e levaram vários israelitas cativos para serem escravos na Síria. Entre essas pessoas estava uma menina de aproximadamente 12, 13 anos de idade. Ela foi levada também entre os cativos. Porém, essa menina, ela ficou na casa de Naamã. Naamã escolheu essa garota para ser escrava e dar de presente para a sua esposa. Ao chegar em casa, Naamã então apresenta aquela escrava para sua esposa, que imediatamente colocou aquela escrava juntamente com as demais que existiam ali na casa e deu a ela serviços, e ela agora deveria trabalhar para a esposa de Naamã, do general Naamã. Então, com o tempo, ela começou a tomar ciência da casa, dos serviços, dos deveres que ela deveria cumprir ali. Porém, acontecia alguma coisa com essa moça que realmente aconteceria comigo se eu estivesse na situação dela. Às noites, quando ela estava dormindo, todas as noites, ela parava para pensar na sua vida, naquilo que ela perdeu, na sua família. Ela sofria por não poder ver mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu povo, a sua cultura. Isso trazia grande dor para essa menina. Ela sofria muito com isso. Mas agora ela estava dentro da casa de um general na Síria, num outro local, numa outra vida. E ela tinha agora que trabalhar. Ela não possuía mais nada na vida. Ela não possuía mais a sua família, não possuía mais a sua pátria, ela não possuía absolutamente nada. A única coisa que ficou de tudo que essa menina possuía foi a sua fé em Deus. Ela não se deixou abalar, ela não se revoltou contra Deus pelo que havia acontecido a ela. Pelo contrário, quantas vezes acredito eu que ela orava e que ela pedia a proteção de Deus e pedia a ajuda de Deus para ela e para o seu povo também, que havia ficado lá em Samaria. Porém, ela começou a perceber uma outra situação dentro daquela casa. Naamã
sofria também por ser leproso. E ela começou a perceber o sofrimento, a dor que este homem sentia. Ela começou a perceber como a sua esposa sofria também por ver o seu marido sofrendo naquela situação. E ela um dia chega então para a sua senhora e diz para a sua senhora: se o meu senhor estivesse lá em Samaria, diante do profeta de Samaria, com certeza ele curaria a lepra do seu esposo. Queridos, para uma pessoa que não é nada e que não tem nada, dizer algo dessa maneira, e para uma doença que não tinha cura, é porque de fato essa menina possuía uma fé monstruosa em Deus. A esposa comentou isso com Naamã. Veja como Deus trabalha. O que eu aprendo nessa história é que Deus trabalha através de pessoas simples e de coisas simples. Quando Naamã ouve o que sua esposa lhe disse, ele, ao invés de se dirigir para a Samaria, ele vai até o rei e conta para o rei o que a menina havia dito para sua esposa, que se ele estivesse diante do profeta em Samaria, ele seria curado. E o rei então disse o seguinte: você vai, é para já. E o rei então agora faz uma carta. Ele elabora uma carta e essa carta é endereçada ao rei de Israel. E Naamã então sai dali com ouro, com prata, com presentes, com vestes, e ele então leva esses presentes para o rei de Israel e também para o profeta em agradecimento ao que iria acontecer a ele, e também com a carta. Veja, Deus usou uma menina simples, e Naamã sai da Síria em direção a Israel com uma carta real. Quando ele chega diante do rei de Israel, ele apresenta os presentes ali que o rei da Síria tinha enviado para o rei de Israel, e também a carta. Quando o rei de Israel pega a carta e lê e vê que o rei da Síria estava mandando um homem leproso para ser curado em Israel, o rei ficou furioso, o rei ficou muito nervoso, porque ele disse o seguinte: este rei está procurando um jeito de armar uma guerra comigo novamente. Ele está achando que eu sou Deus para curar um homem leproso. Aquilo era um absurdo, porque ninguém nunca havia sido curado dessa doença. Era uma doença que não tinha cura. Se a pessoa pegava lepra, ela estava fadada a morrer dessa doença. E o rei sabia disso. O rei ficou nervoso, o rei ficou muito irritado, e ele falou: por pouco não acontece agora uma guerra entre nós e a Síria novamente. Porém, veja como Deus trabalha novamente através de uma coisa muito simples. Um mensageiro enviado por Eliseu chega até o rei de Israel com um bilhete. Naamã chega diante do rei com uma carta. Eliseu envia uma mensagem através de um mensageiro, um bilhete para o rei. Uma coisa simples. E nesse bilhete estava escrito: peça para que Naamã venha até a minha presença, porque ele ficará sabendo, e o rei de Israel também, que aqui em Israel existe um Deus. Então Naamã agora é enviado para falar com Eliseu, com o profeta Eliseu. Naamã, com sua comitiva, agora se dirigem à casa de Eliseu para aguardar então a saída de Eliseu de sua casa para atender Naamã e curá-lo. Estavam todos diante da casa de Eliseu, esperando a sua saída. Ali estavam os presentes, ali estava a comitiva toda, na expectativa do momento em que Eliseu abriria aquela porta, sairia de sua casa e estenderia a sua mão diante de Naamã para curá-lo.
Porém, a porta da casa de Eliseu se abre, e não é Eliseu que sai, e sim um servo de Eliseu. O servo caminha até Naamã e diz as seguintes palavras que estão registradas aqui nos versos seguintes: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou. E ele então se irritou com aquela situação. Como ele, um homem na sua categoria, que era homenageado, um general, agora seria recebido por um servo. Percebam, queridos, que Deus trabalha através de pessoas simples, das coisas simples, para se comunicar com aqueles a quem Ele ama e a quem Ele quer salvar. E Naamã não entendeu, ele não entendia isso. E ele então muito se revoltou e chamou então a sua comitiva para voltarem para a Síria. Ele disse o seguinte: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia para ter comigo, que se colocaria em pé diante de mim, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, colocaria sobre mim as suas mãos e curaria a minha lepra. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e foi indignado. A sua comitiva começou a acompanhar então novamente Naamã de volta para sua casa. Naamã não iria se sujeitar a fazer aquilo que Deus estava ordenando através de Eliseu e que por sua vez enviou o seu servo para comunicar a vontade de Deus para Naamã. E Naamã então sai da presença, sai da frente da casa de Eliseu, irado, porque ele jamais iria se sujeitar a mergulhar 7 vezes num rio. Ou seja, ele estava olhando a sua posição, a sua alta posição. Mas o servo de Eliseu já havia dito aqui, quando ele dá a mensagem para Naamã, ele já havia dito que ele iria mergulhar 7 vezes e que ele seria restaurado da sua lepra. E eu pergunto a você, se você estivesse numa situação difícil e alguém dissesse para você: faça isso, isso, isso e você vai ficar curado, você não faria? Lógico que faria, eu também faria. Mas Naamã não percebeu toda a fala do servo. Ele só entendeu que ele deveria mergulhar num rio imundo, quando ele tinha 2 rios limpos lá na Síria. Ele não estava olhando a simplicidade com que Deus estava falando com ele. E no caminho, quando ele está indo de volta, os seus oficiais chegaram a ele e disseram: meu pai, vejam a reverência e o respeito que esses homens tinham com Naamã. E eles diziam assim: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso você não faria? Quanto mais disse-lhe: vai, se mergulha 7 vezes naquele rio, lava-te ali e ficará limpo. Novamente Deus usa os servos, novamente Deus usa os oficiais para falar com Naamã. E Naamã então pensa um pouco e decide então fazer exatamente como o profeta havia orientado. Naamã desce ali às margens do rio Jordão e ele mergulha ali a primeira vez, dá o primeiro mergulho, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 6º mergulho, e quando ele mergulha pela 7ª vez, então quando ele se levanta, ele está curado, a sua pele está limpa, como diz a palavra de Deus, como a pele de uma criança. Naamã, naquele momento, então, sai das águas do Jordão, limpo,
com a pele transformada como de uma criança. E ele então ali agora está feliz. Queridos, naquele rio não ficou apenas a lepra, não ficou apenas a doença, mas também o orgulho daquele homem se foi naquelas águas, rio abaixo. E ali sai de dentro daquelas águas um novo homem, um novo Naamã. E ele agora, com a sua comitiva, se dirige até a casa de Eliseu. E agora sim ele é recebido por Eliseu. Eliseu vem e recebe aquele homem. E aquele homem agora se curva diante de Eliseu. E ele diz as seguintes palavras. Aqui diz o seguinte: agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceita um presente do teu servo. Naquele momento, Naamã quer presentear Eliseu pela bênção que ele havia recebido. Eliseu, por sua vez, se nega a receber qualquer presente pela cura de Naamã. O que Deus operou na vida de Naamã foi de graça, como ele faz na minha vida, como ele faz na sua vida, em todos os momentos. E nós ali, Naamã estava com um coração grato. Ele queria de alguma maneira presentear Eliseu. E ele insiste com Eliseu que quer deixar aqueles presentes ali, mas Eliseu se nega a receber qualquer donativo em troca de uma bênção que o Deus do céu havia dado a Naamã. Então Naamã, ele faz um acordo com Eliseu. Ele diz: eu quero que você me forneça terra que dê para duas mulas levarem. Eu quero levar terra de Israel. Por que ele queria levar essa terra de Israel? Porque em cima dessa terra, na Síria, ele iria levantar um altar. Porque ele disse para Eliseu: nunca mais adorarei um outro Deus, a não ser o Deus de Israel. A conversão daquele homem foi completa. A transformação do coração daquele homem foi completa. Não somente a lepra foi curada, mas também o seu coração foi curado. E Eliseu então permite que Naamã leve aquela terra. E ele ainda diz outra coisa para Eliseu: que o Senhor Deus me perdoe quando eu tiver que entrar na casa de Rimon. Rimon era um dos ídolos que era adorado pelos pagãos. E o rei não se converteu, o rei iria continuar indo adorar Rimon e iria chamar Naamã, porque ele se apoiava em Naamã para se ajoelhar. E Naamã iria ter que continuar servindo ao rei da Síria. Então Naamã, ele explica para Eliseu: quando eu tiver que me ajoelhar para que o meu rei se apoie em mim e eu tiver que me ajoelhar diante de Rimon, que nisso perdoe o Deus do céu ao seu servo. E Eliseu então diz para aquele homem: vai em paz. Ao voltar para casa, ao chegar em casa, imagina a alegria, a surpresa e a alegria da esposa ao ver o seu marido curado daquela lepra. E agora eu imagino o quanto eles se abraçaram ali e foram felizes em ver que realmente Deus havia operado um grande milagre na vida daquele homem. E eu fico imaginando agora aquela serva, aquela menina. Como foi o olhar de Naamã para ela, a gratidão, o olhar de gratidão. Eu tenho certeza que a partir daquele momento, queridos, aquela menina não foi mais tratada como uma escrava, e sim como uma filha. Provavelmente passou a dormir no melhor aposento e ter tudo do bom e do melhor naquela casa. Porque Deus nunca abandona os seus filhos. Queridos, Deus usa coisas simples para falar comigo e para falar com você. Vejam no caso de Naamã, recapitulando aqui, Deus usou a serva, Naamã usou o rei. O rei, no caso, usou uma carta endereçada ao rei de Israel. Eliseu usou um bilhete para que
o Naamã comparecesse diante dele. Deus usou o servo de Eliseu para falar com Naamã que ele seria curado se ele obedecesse a Deus. E Naamã, com seu orgulho, não quis aceitar a vontade de Deus. Deus teve que usar novamente os servos, os próprios servos de Naamã para falar com ele, para convencê-lo a mergulhar 7 vezes naquele rio Jordão. Deus usou o Jordão. Naamã queria usar o rio Farfar e Abana, que eram rios limpos e claros lá da Síria. Veja como Deus trabalha com coisas simples para se comunicar a você. E dessa maneira Deus manifesta o seu poder. E o que Deus ensina nessa história para mim e para você é exatamente isso. Porque se você fizer a vontade de Deus, se você cumprir de acordo com aquilo que Deus diz, e Deus não pede nada absurdo de você, Deus pede apenas que você obedeça aos seus mandamentos, que você obedeça aquilo que Ele diz na sua palavra. Basta isso para que as coisas aconteçam em nossa vida. Basta sermos fiéis, basta sermos ouvintes, não ouvintes negligentes, mas ouvintes praticantes da palavra de Deus e cumprir exatamente aquilo que Deus pede. Eu quero orar com você neste momento e quero pedir a presença de Deus na sua vida e na minha vida. E quero pedir que Deus transforme o nosso coração, assim como transformou o coração de Naamã naquele dia. Vamos orar? Querido Deus e Pai que habita nas alturas dos céus, que assim como o Senhor transformou o coração daquele homem naquele dia, naquele rio, que o Senhor possa transformar o nosso coração, que o Senhor possa habitar em nosso coração através da presença do Espírito Santo e que o Espírito de Deus possa trazer o convencimento do pecado, que Ele possa trazer sobre nós a sua justiça e também, Senhor Deus, nos mostrar que existirá um dia do juízo e que nós deveremos estar diante de Ti para prestar contas. Por isso, ó Deus, trabalha em nosso coração, transforma a nossa mente e o nosso caráter à sua semelhança. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo esteja com você e que essa história possa fazer sentido na sua vida e possa trazer transformação e esperança para você e para todos os seus. É o meu desejo e a minha oração em nome de Jesus. Amém.